Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao estudo da nossa lição. E nós vamos estudar hoje a lição de quinta-feira, que vai falar sobre livros e sua mensagem. Nós estamos num novo formato, gostaríamos muito que você deixasse seus comentários, você pudesse compartilhar esse estudo com alguém e que você também pudesse se inscrever nesse canal, para que você possa receber todas as notificações do nosso estudo. Seja mais uma vez bem-vindo, estude conosco. Muito bem, meus amigos. João, quinta-feira, livros e sua mensagem. Estamos percebendo aqui que é muito importante, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós nos preocuparmos também com a questão da autoria. Quem foi aquele que escreveu o livro, não é verdade? A mensagem do livro como um todo, para que a gente possa entender uma porção que estamos escolhendo daquele livro. Então, é muito importante nós nos preocuparmos com a mensagem do livro como um todo e o autor também, quem foi aquele que escreveu. E para isso as circunstâncias são muito importantes. Então, por exemplo, se a gente está falando de contexto até agora, eu quero até te dizer para avisar para os nossos amigos que ainda vai se repetir mais um pouco, pela importância, né? Aperta o cinto aí. Exato, pela importância. Por quê? Eu vou estudar determinado livro, conhecer o autor é importante, as circunstâncias são importantes para nós entendermos os detalhes. Às vezes ele usa uma palavra, mas o contexto indica que o significado é outro, pretendido. Muitas vezes conhecer a audiência, ou seja, a quem aquele livro foi endereçado primariamente. Isso também é importante, né? É lógico, a mensagem da Bíblia perpassa o tempo, mas observar, né, para quem foi endereçado primariamente, e justamente data, local, são aspectos importantes para você compreender, então, objetivos da escrita, objetivos de se relatar ou de se narrar certas situações. Então, livros e sua mensagem vai falar exatamente sobre isso nas passagens citadas. Até um dia que citou muitas passagens, inclusive um texto também do livro Patriarcas e Profetas. As passagens citadas, Ricardo, foi de Gênesis 15, de 1 a 5, e depois 22, 17 e 18. Você já deve ter lido na sua casa. E a pergunta que foi feita é até muito relevante, diz assim: qual é a importância do fato de que Moisés escreveu o livro de Gênesis? E pede para você assinalar a sua resposta correta. Isso é importante porque eu queria chamar a sua atenção. Raciocine comigo aqui. Ellen White vai dizer que esse livro foi escrito enquanto ele meditava nas colinas ali no deserto de Padã Arã. Ele está sendo chamado agora, né, para ser o guia do povo. Ele está sendo chamado para ser um líder do povo. Só que ele vai lidar com um povo que está durante muito tempo escravo numa terra. Um povo duro, né? Um povo que foi doutrinado, um povo que só ouve a voz do chicote. Agora ele precisa mostrar para o povo sua origem. De onde vocês vieram? Vocês não estão limitados à escravidão. Deus tem um plano maior para vocês. É interessante que toda essa escrita de Moisés, então, vai trazer identidade para o seu povo novamente. Vai trazer identidade para aquele povo, como leitores primários, vai trazer identidade para nós também. Exatamente, para nós também. Nós. Por isso, olha que interessante como que o princípio bíblico perpassa o tempo. Moisés escreve pensando em um público, exato, mas como que esse endereçamento para aquele público também nos alcança hoje. Exato. E falando de livros e sua mensagem, a mensagem primária, o significado primário disso que nós estamos comentando é: vocês pertencem a um Deus que criou os céus e a terra, vocês são de uma semente escolhida por Deus para testemunhar todas as famílias, para que elas sejam benditas, e vocês foram chamados por Deus para ser luz no mundo. Isso está limitado a Israel? Claro que não. Não. Serviu para eles naquele tempo, serve para nós também. Como é que eu aplico isso hoje, para que nós possamos entender? Nós aplicamos crendo na palavra de Deus. Existem muitas pessoas que não creem mais no Gênesis. Existe até gente, Ricardo, que diz que os livros do Antigo Testamento já se passaram. Isso mostra, primeiro, validade da Bíblia. Ela não tem prazo de validade. Segundo, eu não consigo entender por que Cristo morreu numa cruz sem entender o Antigo Testamento, exato, a base, Adão, né? O Adão cedeu uma tentação. Então, eu não consigo entender a necessidade de uma manifestação tão gloriosa no Sinai se eu não consigo entender um aprisionamento. Então, por exemplo, Gênesis 26, 5 vai dizer que Abraão obedeceu aos mandamentos de Deus. Mas tem gente que vai argumentar o seguinte, Ricardo: mas os mandamentos não foram dados no Sinai? Sim, porque o povo precisava de um testemunho vivo, algo que passasse de maneira gloriosa para eles entenderem. Aqueles deuses ficaram para trás. O nosso Deus é o Deus Criador. E é interessante que todos os outros mandamentos, né,
Eles eram praticados mesmo antes de serem formalizados em tábuas para Moisés. Êxodo 16, antes do Sinai, já existe aquela relação com o sábado. E o próprio Caim e Abel, Caim tinha certeza de que o que ele fez foi pecado, matar. Exato. E como que ele tinha essa noção de que matar era errado? Exato, muito bem. E então, Lameque tem esses conceitos. Como é que Deus vai condenar o homem em Noé se justamente não havia lei? Então, o conceito de lei e os valores, eles eram repassados. Adão conhecia a vontade de Deus. Mas a grande questão aqui é a seguinte, que eu quero chamar a sua atenção. Para nós entendermos quão amplo é a aplicação da palavra de Deus. Quão amplo é real para nós, quão necessário é para nós viver esse processo. Qual o processo? Entender a palavra. Eu queria chamar a atenção do nosso amigo para complexidade que é realmente estudar a palavra de Deus. Não é no quesito de dificuldade, no quesito de dedicação. Eu quero fazer um exemplo prático aqui. Nós temos gravados vídeos mandados para vocês. Ricardo dedica muito tempo à edição. Eu tenho me esforçado contra a minha natureza, nem é do meu feitio, para aprender a editar. Eu não me vejo tanto nessa área, mas nós estamos aprendendo. Compramos aí alguns equipamentos. O que a gente quer dizer com isso? Existe um esforço, justamente para compartilhar aquilo que Deus nos concedeu. Deve haver um esforço igual, Ricardo, para a palavra de Deus. Nosso problema é que nós não dedicamos tanto tempo para a palavra. A grande realidade é que nós tratamos a palavra de qualquer jeito. Então, se nós dedicássemos metade do nosso esforço em outras coisas para a palavra de Deus, nós a entenderíamos, nós compreenderíamos e viveríamos. É mais ou menos uma analogia aqui do manual do construtor. Exato. Imagine que eu precise montar um ventilador. Mas se eu não olho o manual para me orientar como que eu devo montar, pode acontecer de eu montar errado e ele vai ter um funcionamento errado. E de repente eu não vou poder aproveitar aquele ventilador toda a sua vida útil. E a pergunta é, quem é que lê manual, né? Exatamente. E acho que é mais ou menos essa ideia, que quando nós compreendemos a Bíblia e praticamos o que está nela, nós vamos ser mais felizes, porque vamos viver de fato aquilo que é a vontade de Deus. Isso sem dúvida. Então, a grande questão as pessoas podem estar se perguntando, poxa, nem tudo realmente está na Bíblia. Por exemplo, quando eu digo na Bíblia, informações técnicas, informações periféricas, mas olha, na internet você tem um acervo de informações que vão lhe ajudar a clarear. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado para isso, para que você possa ter mais informação. Então, busque estudar a palavra de Deus por si só, lendo a Bíblia, para que você possa entender a sua mensagem. E a mensagem é de salvação, porque Deus te ama e quer te salvar. Ok. Então nós estamos encerrando a quinta-feira, que fala sobre livros e sua mensagem. Então não esqueça, quando você dedicar tempo para estudar a palavra de Deus e você escolher um livro específico para estudar, entenda que é importante você saber sobre o autor, sobre os destinatários daquele livro, né, a mensagem como um todo. E nós temos diversos comentários, nós temos pesquisas já na internet que podem te auxiliar para que você possa ter uma compreensão maior do livro, para quando você for estudar uma porção específica daquele livro, você entender o contexto maior do que o autor queria dizer. Eu tenho certeza que isso vai beneficiar muito a sua leitura e o seu estudo da Palavra de Deus. Então fique conosco para a lição de sexta-feira. Que Deus lhe abençoe.